Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o episódio é um pouquinho diferente, é especial para este final de 2022, quando chegamos à marca de 25 episódios aqui no Mundo do Vinho. E por isso a gente preparou um compilado com os melhores momentos de 2022. E a gente começa lá no dia 13 de junho, a data de início do nosso podcast. Falamos sobre os enochatos, dicas para começar no mundo do vinho. E foi lá que a gente criou o nosso jargão no mundo do vinho sem afetação. Ser introduzido nesse mundo sem esnobismo, sem chatice. O mundo como ele é. Eu fiquei com uma dúvida, você falou que tem essa aura de elitismo, etc. Isso, Sidney, é feito pelas pessoas que tomam vinho ou às vezes pelas vinícolas, pelas as empresas? Como é que você vê isso? Boa parte é por culpa dos enochatos. Essas pessoas que entram no mundo do vinho, começam a aprender alguma coisa e começam a botar regra demais, né? Ou começa a falar de uma maneira muito rebuscada, ou colocar muito ritual, aumentar muito esse ritual para o consumo do vinho. Isso é um problema. É claro que tem coisas no vinho, no mundo do vinho, que são um pouco mais difíceis. Não tem como simplificar, por exemplo, a complexidade do solo da Alsácia, que é um mosaico de pontos, de composições diferentes em cada parcela dela ali, que isso é um pouco mais difícil de aprender. Mas não é impossível, e na medida que começa a estudar, a ler um pouquinho, isso vai sendo fácil de assimilar. Agora, o maior problema de criar esse mito em torno do vinho, que isso é difícil, é para poucos, é por culpa da maioria das pessoas que entendem um pouco de vinho, sim. Entendi. E você vê que isso vem mudando, existe, eu leio às vezes que existe um termo que seria a democratização do vinho. É um termo que talvez venha até com um apelo político junto, a gente não sabe bem, mas é algo que tem tomado, assim, principalmente os jovens. Isso está acontecendo? Está acontecendo, o consumo está aumentando bastante. E sabe o que é legal, Estevão? É que, ao contrário de outras bebidas, na medida que a pessoa começa a consumir vinhos e aprender um pouco mais sobre vinhos, a tendência é ele consumir menos em volume e aumentar a qualidade. Uhum. E tem muito que crescer no Brasil ainda, então com menos de 3 litros per capita, a Argentina consome 25, se eu não me engano, algo assim, 20 e poucos litros per capita. Então nosso mercado tem muito que crescer e tem muita gente para entrar nesse mundo do vinho ainda. Mas a ideia é essa, que o nosso propósito aqui é apresentar o vinho de uma maneira acessível, né? Nada sem complicação. É claro, aquilo que for um pouco mais complicado a gente explica de uma maneira didática e fácil de compreender. Mas sem enochatice. Mas para quem está começando não precisa desses termos, do vocabulário rebuscado, nem nada disso. Não, de forma alguma. São 2 dicas que são mais importantes, né? Que a gente pode dar para quem está começando a consumir vinhos. A primeira dica é começar a beber sem preconceito. Porque tem gente que fala que gosta disso, gosta daquilo, gosta só de vinho seco, só de vinho doce, só de argentino, só de chileno. Isso é uma besteira. Primeiro é definir, aprender, na verdade, qual é o seu gosto pessoal. Se for para definir esse gosto pessoal, tem que beber de tudo. Então você começa a experimentar. Vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, vinho doce, vinho seco, vinho chileno, argentino, Malbec, Cabernet. Vai experimentando. Eu gosto de brincar dizendo que o vinho é uma bebida emocional. Por que ela é emocional? Primeiro que a gente não joga uma taça ou uma garrafa de vinho estragado na pia com a mesma ausência de sentimento que a gente faz com uma cerveja estragada. Cerveja você não tá nem aí. Pega a cerveja, abriu a lata, choca, tá estragada, vai lá, joga. E pega outra, pega outra certo, e sai cantando pneu, tá de boa. Já vinho não, por pior que ele seja, por mais barato que ele seja, dói. Né? Então, a gente tendo essa consciência de que o vinho é uma bebida emocional, você pode, de maneira intencional, pisar em terra fofa de vez em quando. Então, ao invés de pisar em terra firme, claro, vai ter um momento ali que você vai querer um vinho que você já conhece, que sabe que é bom, que te agrada. Uhum. Mas de vez em quando é bom você estar aí aberto à frustração. Justamente para conhecer e diversificar e, pelo menos, se não gostar, saber o porquê que não gosta, saber explicar o porquê que não gostou desse vinho, daquela uva, daquela região.
Mas é importante principalmente para poder definir o seu gosto pessoal. Definindo o gosto pessoal, vai ficando mais fácil e mais difícil de errar, né? Mas se você ficar se economizando aí, ficar evitando a frustração no mundo do vinho, de fato você suas emoções vão estar mais controladas, você vai sofrer menos. Mas também você não vai ter aquela alegria extrema de chutar para gol e botar na gaveta. Sim. Então você resolve experimentar uma uva, uma região, um país que você nunca bebeu, você vai com medinho, aquela cisma de que pode estar errado, jogou dinheiro fora. Mas também quando você acerta, a alegria... O coração ferve, né? É proporcional à frustração de quando você tem que jogar na pia. Para você que costuma nos assistir no YouTube ou no Spotify, o episódio número 2, dá para ver que a gente até melhorou um pouquinho a aparência, ficou mais agradável para aparecer aí no vídeo. E começamos a falar sobre as uvas, dando preferência para as uvas brancas. Ótimo. E a Sauvignon Blanc tem um aroma característico e muito curioso, é que ela é muito rica em metoxipirazina, assim como a Cabernet Sauvignon também é. O que é isso, Sidney? É uma composição, é um componente que tem na uva natural e que ela vai perdendo na medida que vai amadurecendo. Isso é comum em muitas frutas, né? E só que essa metoxipirazina na Cabernet, na Sauvignon Blanc, a gente tem um aroma característico, apresenta um aroma característico que a gente brinca que lembra cheiro de xixi de gato. Que é aquela coisa meio vegetal, sabe? Que é o cheiro da metoxipirazina. Então se o pessoal tiver numa avaliação de vinho e o gato passou por aqui, não. É essa substância. Mais ou menos isso. Fez xixi na minha taça. Você tava brigando com o garçom aí um dia, você tava errado. Tá aqui, o podcast do Mundo do Vinho tá explicando pra você que não é pra brigar com o garçom, que isso pode ocorrer mesmo. Já no episódio de número 4, nós tivemos o nosso primeiro convidado. Foi o professor e jornalista João Lombardo, uma das maiores autoridades do mundo do vinho em Santa Catarina e também no sul do Brasil. Com o João, nós falamos sobre muitos temas, tendências para 2022, 2023 e também sobre a mudança, né, dos vinicultores que saíram das tradicionais castas Cabernet Sauvignon e Malbec e começaram a plantar outras variedades aqui no país. Também teve uma insistência muito exagerada, né, João, na Cabernet Sauvignon, por exemplo, que não amadurece tão bem aqui. Ela precisa de ciclos muito longos de amadurecimento, o que pode ocorrer, e é comum ocorrer chuva 2, 3 dias antes da colheita, uma semana antes da colheita, o que isso pode parecer que uma semana não é tanto tempo, mas para o amadurecimento de uma fruta, que é a matéria-prima para o vinho, por exemplo, é muito importante, é um definidor de qualidade, né? E o produtor às vezes se vê na necessidade de colher essa Cabernet Sauvignon 3 dias, uma semana antes do prazo ideal. E hoje eles estão tirando essa Cabernet Sauvignon, a maioria dos produtores estão substituindo a Cabernet Sauvignon por castas portuguesas, italianas, que tem um ciclo de amadurecimento mais rápido. E com isso o vinho nacional está tendo essa virada no estilo, né? A qualidade sempre foi boa, mas inclusive essa melhora na qualidade também, né? Tem visto que tipo de uvas o senhor tem visto por aí, que está entrando no mercado agora, justamente causada por essa mudança de chave, de entendimento de que a Cabernet Sauvignon já deu para ela, talvez? Então, deixa eu começar respondendo por partes, né? O Chile, por exemplo, eu estive no Chile há 10 anos atrás, e naquele momento começava um movimento no país para tirar um pouco a madeira do vinho e deixar mais fruta. Quer dizer, o Chile começou a olhar para os vinhos europeus e a querer fazer vinhos mais assim ao estilo europeu, né? Subir na cordilheira, pegando mais frescor, pegando um pouco mais de acidez, né, nos vinhos, ou seja, parando de fazer só aqueles vinhos mais plácidos, mais macios, né, fazendo os vinhos um pouco mais provocativos, né, um pouco mais nervosos. Então, eu acho que hoje há digamos assim, uma transmutação de estilos. A Europa, por outro lado, colocou um pouco mais de madeira. Então, você vê hoje que o vinho ele está sempre em transição, né? É um mundo sempre em transição, né? Então, é por aí. Quer dizer, quanto a Cabernet Sauvignon, realmente é uma uva muito difícil para o Brasil, mas ela é uma uva com apelo comercial muito forte, né?
ela é uma uva com apelo comercial muito forte, né? Ela se internacionalizou, mas realmente no clima brasileiro ela não é uma uva que rende caldos interessantes, né? Às vezes sim, numa grande safra, numa determinada região, mas generalizando não, né? A gente pega aqui Santa Catarina, né? Quando começou a vitivinicultura de altitude aqui, 51% dos vinhedos plantados nas altitudes eram de Cabernet Sauvignon. Hoje isso caiu para cerca de 30% mais ou menos. Os produtores estão enxertando outras castas, né, nos cavalos de Cabernet, tirando a Cabernet e colocando outras, né? Por exemplo, aqui, entrando as uvas italianas, que é uma grande descoberta, uma grande novidade, né? Nós temos aí a Sangiovese, a Montepulciano, trazendo vinhos muito interessantes, né? A Garganega, nós vemos aí, enfim, essas uvas italianas trazendo um resultado bastante bacana, né? A própria Refosco. Nós vemos assim as pessoas plantando Malbec, né? Começa a entrar um pouco mais do Malbec, né? Aqui, né? Nessa região de Santa Catarina, né? Dom Guilherme tem um Malbec incrível, né? Cabernet Franc, a retomada da Cabernet Franc, né? Que eu gosto muito dos vinhos de Cabernet Franc, né? E ele cedeu lugar a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon acabou suplantando os vinhedos lá no passado, né? Porque tinha muito mais apelo comercial. A gente olha ali a denominação de origem, vários vinhedos, né? A uva emblemática é Merlot, que leva um pouco mais de quantidade, não é a Cabernet Sauvignon. A Merlot se adaptou muito bem ao terreno da Serra Gaúcha, né? É uma uva mais resistente às pragas, tem um cacho mais aberto, portanto você não tem, né, aquela incidência de pragas, ela tem um amadurecimento muito melhor. A Merlot é uma grande uva no Brasil, mas não tem muito apelo comercial, né? Felizmente os vinhos de Merlot não causam emoção, mas são muito gostosos. Eu particularmente gosto muito da Merlot. Ela combina muito com a gastronomia brasileira. Eu acho que ela combina muito com os pratos da gastronomia brasileira. E é claro, falando nisso, né, eu acho que o Brasil não tem que ter vinhos de grande extração. Pode ter, por que não? Mas nós temos um clima tropical. Nós temos um país que é quente 70%, 80% do ano. Então não dá para tomar aqueles vinhos pesados, né? A gente precisa de vinho mais fresco, mais leve, com mais fruta, com mais frescor, né? Eu acho que a natureza sabe, a natureza nos deu isso. A gente precisa prestar atenção na natureza e aproveitar isso, né? Fazer vinhos não tão concentrados, não pensando tanto em madeira, né? Pensando mais na fruta, pensando mais no frescor, no vinho que a gente pode tomar um pouquinho mais resfriado, gostoso, inclusive no verão, né? Temos uma gastronomia mais leve, não é uma gastronomia alpina, né? Cheia de manteiga, gordura, creme de leite, né? Nós somos tropicais, né? Então, é a minha visão. Bacana esse papo com o João, né? Mas é claro que a gente não podia deixar de contar algumas histórias e até umas piadinhas. Lá em Portugal, sabe como é que fala? Saúde. Saúde também. Ô Sidney, antes da gente começar a falar das uvas tintas, eu tava pesquisando aqui, e você conhece qual é o vinho que não tem álcool? Você conhece? Eu fiquei bastante estarrecido quando eu aprendi isso. Cara, eu conheço essas e muitas outras aberrações, que dá pra listar aqui um monte. O vinho que não tem álcool, sabe qual é o vinho? Gostou? O vinho que não tem álcool é o ovinho de codorna. Ele falou que a piada de hoje ia ser melhor que a anterior. Ô, Raiz, o que faz com esse cara, Raiz? Pronto, agora não vai ter mais jeito, vai ter piada em todo... Não, agora já tem... em todo episódio. Esse espaço está à venda para empresas de stand-up comedy que quiserem mandar a sua piada. Tá tudo certo, né? Mas essa foi boa, cara. Essa foi boa, né? É legal quando ninguém espera a resposta, né? Eu consegui mentir bem para você, né? Não é à toa que sou jornalista. Acaba às vezes levando, se é um vinho bom, é um vinho especial, foi legal, eu levo. E eu tenho aquele quadrinho típico, você coloca a rolha lá em cima, etc. Então eu queria comprar um outro e a minha esposa cancelou lá em casa essa compra do outro. Daí eu fiquei por muito tempo, o que eu vou fazer com esse mundaréu de rolha? Eu guardei por uns 6 meses numa sacola plástica em cima do armário, botava lá. Mas eu achava um desperdício, às vezes assim, tem rolhas que são bonitas, são trabalhadas, podia colocar. Aí sabe o que eu consegui? Lá na Moser mesmo, uma taça grandona, de 5 litros, grandona assim, que é pra mostruário, pras empresas. Eu vou lá, deixa lá como uma decorativo. Legal, tem um vaso grandão assim, que já tá cheio também. Eu comprei um outro vaso, quebrei. Quebrou? Você disse que não quebra nada nas mãos? Mas tá naqueles 10% que costuma cair e quebrar. Conta pro pessoal que história é essa aí, então. Aqui... Hoje aqui a gente tava organizando o cenário ali, né? E
botando as coisas ali, coisando aqui. Aí eu lembrei desse detalhe, brinquei com eles e é de fato. Eu não sei se a estatística tá certa, mas mais ou menos isso. Eu brinquei, olha, de tudo que eu derrubo, só quebro cerca de 10%. Cerca de 10%. Aí fui colocar uma garrafa ali atrás na prateleira. Nossa prateleira aqui, vê que é alta, não é cenográfica, tá aqui, ó. Atrás da televisão, ela não é inteira, né? E eu não sabia disso. Aí fui colocar, caiu. Não quebrou. Não quebrou, tá inteiro, não quebrou nada. Não quebrou a garrafa de vinho, então isso também mostra que a garrafa de vinho é boa. Eu acho que tem vários fatores aí. Entre eles É a tua porcentagem. acho que eu posso derrubar mais 8 coisas sem quebrar. Então Na décima tá. quebra. Não dá pra extrapolar, né? Também mostramos dicas de como utilizar as taças e o que não fazer na hora do serviço no vinho. Vinho num liquidificador e dado uma ligadinha ali. Pode ver que ele Ele muda a consistência, né? na hora que coloca aí, quer ver? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um colocar exemplo, nessa sim. tábua. Vamos lá. Aqui, posso fazer assim? Quem Vamos tá- lá. Deixa quem- eu ver se tá na câmera Quem certinho. tá assistindo, Tá certinho aí, Raiz? Vamos mostrar aqui pra quem tá nos assistindo. Aqui na câmera da frente, aqui na nossa, ó. Aqui. quem tá assistindo vai conseguir, acho que vai conseguir Ó, ver o turbilhão que causa. Tá com a mão na frente? Pera aí, deixa eu... Não é melhor colocar naquele suporte lá? De repente? Ele existe, né? É, por isso que existe. Pega lá pra gente, então. Na nossa bancada aqui no mundo do vinho. Aqui, então tá. Ele tem esse Não sei arco se é pra aqui, isso ó. também, não. É, eu acho que é, ó. Olha aí que bonito. Tá, tem uma cápsula, a cápsula vai, né? Isso aí é só pra coar, né? Tá, Se precisar. vamos Ó. ver. Cara, olha como é agressivo. Muito agressivo. Vou dividir isso aqui, né? Mas eu quero só mostrar pra vocês em casa, olha só a diferença, ó. Olha lá, tanto de espuma. Quem tá De nos espuma. assistindo, Espumou o vinho, né? todo espumado aí. Então, É um expresso. é tipo o café expresso. O creme fica quase igual. O creme fica quase igual. Então é muito agressivo, cara. Isso aqui não é adequado. Aí, o que vai acontecer na prática? Perda de prazer durante o ato de beber o vinho. Perda de prazer durante o ato de beber vinho. Muda o sabor, muda o aroma, com certeza. Né? E essa borda aqui, Cid? Pois é, por que ela é... Curvada, ela assim, é né? Ela tem curvada duas pra curvas, dentro. parece, né? Uma curva Isso, interior. uma para dentro, para reter a volatilização dos aromas, para não deixar que essa volatilização seja tão rápida, e para fora, ela tem essa curvatura para fora, para jogar o vinho nas laterais da língua, para perceber o que a Nebbiolo, uma das coisas que a Nebbiolo e a Pinot tem de melhor, que é a sua acidez, o seu frescor. Então ela já projeta o vinho na lateral, no local que a língua percebe-se melhor a acidez. Assim como a Bordeaux tem essa taça, essa parte mais fechada, ela já projeta o vinho já no centro da língua e mais próximo da garganta, porque para perceber melhor o corpo, a estrutura e o extrato, que é o que ele tem de principal característica. Essa é a principal, então, digamos assim, função de cada uma dessas taças aqui. Sim, projetar o vinho no lugar certo na boca. Porque o vinho, às vezes a gente não sabe, mas ele tem diversas partículas, vamos dizer assim, dentro dele que são responsáveis pelo aroma, pelo sabor, por tudo. Então a taça maximiza essa experiência. Essa experiência, exatamente. Que bacana. Agora, se for para ter... O que tu indicaria? Eu tô iniciando no mundo do vinho, Sidney. Que taça eu tenho que comprar? Cara, se for da Moza, compra tudo que eles têm. Tudo porque que eles têm. O produto é top, Compra né? o Gabriel também. O Gabriel, eu não sei se ele se vende. Ele é um rapazinho bom. Tem quem se venda. Eu acho que o Gabriel não. Leva ele pra jantar que ele vai gostar. Ó, o que você pode ter em casa, por exemplo? Você precisa ter 7, 10 tipos de taças diferentes? O que eu tenho na minha casa? Eu tenho taça para espumante. Eu tenho uma taça Bordeaux Coringa. Essa Desse aí? tamanho aqui, mais ou menos. E tem taça para Borgonha. Essa aqui. Uhum. Pra Borgonha. Sim, Nesses moldes. nesses moldes. Uma taça, eu tenho uma taça excepcional para espumante. Uma taça muito boa para Borgonha. E tenho uma taça Bordeaux. Eu não tenho essa taça aqui. Tô pensando em já mandar uma mensagem pro Gabriel, só que eu tô com medo de apanhar em casa, sabe? Eu chego com taça em casa, assim, com um decanter, com essas coisas, o negócio dá problema, assim. Estevão, cola em mim, meu filho. Qual é a solução? Espera ela comprar uma bolsa.
E vai lá. Premeditar tudo. Você tem que premeditar. Boa. O crime tem que ser perfeito, meu filho. Comprou a bolsa? Comprou bolsa, Vamos sapato, qualquer coisa, você chega lá com a cara mais lavada com taça. Ou vinho. Ou vinho, né? Ou vinho. Entendeu? O truque do vinho é que eu compro o vinho e mando aqui pra rádio, ou mando lá pra TV. E eu chego em casa, na adega. Aí lá, vocês abrem lá, vou pegar um vinho. E esse vinho aqui, não conhecia. Não adianta. Faz 1 ano e meio que tá aqui e tal. Não pode mentir. Não pode, né? Você tem, pra evitar mentir, espera a hora certa. Espera a hora certa. Enquanto você desembala o vinho, você fala que você gostou da bolsa que comprou no dia anterior. E quero fazer um brinde a essa compra. Que bolsa Olha bonita, aí, né, meu bem? Que Olha calça aí. bonita, que sapato lindo que você comprou ontem. Deixa pra ele elogiar no dia seguinte. Tá bom. Entendeu? Não, boa dica. Veste lá pra eu ver como fica. Vou fazer isso. No próximo podcast eu vou fazer. Preciso dessa aqui, ó. Essa aqui vai lá pra casa agora, então. Isso aí. Sidney, nosso próximo passo no serviço do vinho é falarmos sobre utilização de acessórios. Deixa eu falar uma outra coisa então antes. É grave servir um vinho branco numa taça como essa? Não. Não? Não. É grave servir um vinho branco nessa? Aí já É é grotesco. muita delicadeza pra muito espaço aí, sabe? Mas é de boa, entendeu? Aqui não. Aqui também não. Aqui Na serviu de 20. champanhe, aqui que eu tô dizendo, porque eu esqueço Na que de champanhe, muita gente né? só vai ouvir. Na de espumante é grave, não dá. Se vir vinho branco na taça Borgonha, é grave, não dá. Agora, se vir um vinho branco numa taça Bordeaux de tamanho moderado, não tão grande, não tem problema. Um vinho branco que envelhece muito bem, por exemplo. Um grande branco com 10, 12 anos de garrafa, porque brancos envelhecem bem sim. Qual taça você vai servir? É grave você servir nessa aqui? Não. Por quê? Ele vai apresentar a mesma dificuldade de volatilização de aroma que um grande tinto envelhecido. Entendeu? Então, Entendi. é só uma questão de lógica. Pinot Noir aqui. Porque aqui a proporção de uma taça para outra é a mesma, tá vendo? Só que aqui o vinho fica mais espalhado e a volatilização vai ser mais beneficiada. Mas é errado servir um Pinot Noir nessa aqui? Não, errado não. Mas então, só tem essas duas em casa só. serve na maior. Serve na maior. Serve na maior. sempre. Agora também não é grave servir um vinho pro dia a dia, um Pinot Noir pro dia a dia numa taça Bordeaux padrão. Não é grave. E sempre cristal, né? O ideal é que seja cristal, porque ele é mais transparente, é mais leve, o contato com a boca é mais fino, é mais prazeroso, pô. Você beber água num copo de cristal vai ser mais prazeroso do que beber no de requeijão, Com toda mesmo certeza. sendo água, né? Então isso aí, só esse detalhe. É. Agora é grave você beber no churrasco, servindo lá um vinho um vinhozinho simples ali, gostosinho, porém simples. No copo de requeijão, não fica com frescura, vai lá e dá-lhe, entende? Não tem problema nenhum. O problema é querer ficar com exagero no cuidado. Uhum. Aí tá o dano chato. Aí, ao invés de trazer pessoas pro vinho, se afasta, né? Afasta, é Pra que verdade. uma taça desse aqui pra tomar um vinho no churrasquinho? Pô, pega uma tacinha desse aqui, tá de boa. Mas se for fazer um jantar em casa, com um casal, um prato harmonizado, aí você pode usar esse rigor. É, um vinho legal, um vinho que merece essa atenção, usa a taça adequada pra cada Com ocasião. certeza. Ó. E o cristal sempre faz esse barulhinho aqui, ó. Eu adoro. Coisa de criança isso, né? Foi de menino. Sidney, A gente não pode crescer tanto. não pode, né? Eu tenho só 23 anos, tá tudo certo. Né? E pelo menos eu sou velho, mas pelo menos não cresci de tamanho. Então tá aí. Acessórios pro mundo do vinho. Uma vez eu vi uma pessoa colocar vinho branco no decanter. Há quem proíba, só que não pode decantar qualquer branco. Não pode decantar qualquer branco. Nem tinto deve ser decantado assim de maneira Arbitrária. fugaz, assim. Não sei se cabe a palavra. Decanter. Vou pegar aqui na nossa bancada. Nós temos um decanter no nosso cenário. Enquanto isso, o Sidney vai explicando um pouquinho pra gente. Porque, o seguinte, ó, você vai lembrar da seguinte maneira. A decantação. Busca o que é defina a decantação. Separar sólido do líquido. Decantar. E essa é a primeira razão de usar o decanter. Aí você segue a lógica. Só tem resíduo, só tem partículas em suspensão, vinhos velhos. Daí o porquê de decantar.
Só se decanta vinhos que tem partículas de suspensão ali dentro. Você tem resíduos. Só tem resíduos vinhos mais envelhecidos. Vinhos maduros ou velhos. Então, a decantação é ideal. O ideal é decantar só vinhos maduros ou envelhecidos. Por quê? Além da quantidade que vão aparecendo ali de sedimentos, também pelo aprisionamento ao longo dos anos na garrafa, ele vai ter a tendência a ter dificuldade na volatilização dos aromas. Então, passando para o decanter, o vinho tem contato com o oxigênio e já começa então essa aceleração Uma catalisação, né? A catalisação das partículas, né? Que deixa mais rápido esse instrumento. Exato. Aqui nós temos um vinho, Sidney, 2018. Coloco no decanter? Não coloco no decanter. Não preciso. Mas é só a safra que define isso? Não. Então, o ideal é colocar no decanter vinhos velhos ou maduros. O que são vinhos velhos? Vinhos que já estão com sedimentos, já estão mais alaranjados, que estão na garrafa há bastante tempo. Uhum. O bastante tempo varia de vinho para vinho. Então você tem que ter uma noção do que você está comprando. No mínimo uns 5, 6 anos. No mínimo. Já começa dependendo do vinho. Se ele pode ficar 10, 12 anos na garrafa, ele com 5, 7 já vai estar maduro, já vai estar com alguma evolução. Já vai estar apresentando algum sedimento e tal. Decanta. Agora, quais os vinhos? Tem uma categoria de vinhos que não são ideais, que não é o ideal decantar, mas é aceitável. São aqueles vinhos extremamente jovens que deveriam envelhecer. Essa é a minha pergunta que eu tenho. Tem um vinho lá, 2021, a safra 2021, tá aqui comigo, tenho aqui, não é o caso disso aqui, nós temos 2018 na mesa. Eu comprei lá na minha adega. Coloquei aqui. Eu já escutei algumas pessoas falarem que colocam pra tentar melhorar esse vinho. Não? Ele é 2021, 2020. Mas ele deveria envelhecer? É um vinho que envelhece bem? Não deveria ter sido decantado. Então, a decantação é aceitável para vinhos jovens, aqueles vinhos que tem potencial de guarda, que você deveria guardar, mas você quer beber ele antes da hora certa. Aí sim é aceitável decantar. Não é o ideal, mas é aceitável. E quais são esses vinhos que devem envelhecer? Sei lá, uns 20% de todos os vinhos que existem. Então, a maioria dos vinhos, 80% dos vinhos que estão no mercado não devem ser decantados. Tintos. Como é que você sabe se um vinho jovem deveria ser decantado? Você colocou o vinho que safra que você falou? 2018. 2018. Colocou o vinho na taça. Viu que ele está com aparência de jovem. Cheirou o vinho na taça. Ele já está expressivo, já está com fruta, já está mostrando ali alguma característica de algum valor ali. Não tem que decantar, senão você perde prazer. Vai acelerar a volatilização dos aromas, e aquilo que você poderia estar percebendo ali, te dando prazer de aroma, de sabor e tudo, vai embora pro ar. Então, você colocou, por outro lado, colocou um vinho na taça, mesmo que esteja jovem, mas você deu aquela cheiradinha. Percebeu que o vinho está muito fechado, está muito retraído, não consegue perceber aroma nenhum, passa pro decanter. Mas 80% dos vinhos não devem ser decantados, dos tintos. Aí a pergunta... Quem está iniciando no mundo do vinho precisa comprar um decanter, então, ou não precisa? Não, é dispensável. É legal ter. Se beber vinhos mais especiais, assim, de tempos em tempos, é legal ter. Agora, é dispensável. É dispensável. Você pode usar uma taça maior e tal. Agora, brancos. A pergunta foi se brancos devem ser decantados. Podem ser decantados. Os brancos, assim como os tintos, que envelhecem bem, também precisam ser decantados. Olha aí. É menos comum. Então, uma parcela menor dos brancos devem ser decantados. Então, agora, tem brancos que envelhecem tão bem, ficam tanto tempo na garrafa, aí não por ter sedimentos, mas por conta daquela dificuldade na volatilização dos aromas. Então, se oxigena só para acelerar a volatilização. O que é decantar o vinho? Eu vou despejar a garrafa aqui dentro. Sim. Deixo ela aqui embaixo, na parte inferior do decanter, que seria... Como é que eu vou dizer assim? Um tubo de ensaio prolongado, né? Para quem não nos conhece. Fazer com que o vinho tenha contato com o oxigênio. E se o vinho for velho, tinto, separar as borras, né? Aí o cuidado na decantação tem que ser um pouco diferente. Bota a velinha, não dá? Uma vela ou uma luz de celular embaixo na mesa, aí você usa, na medida que vai vertendo
o vinho dentro do decanter, Algo mais ou menos assim. você Eu tô coloca botando aqui a pra luz ver de se baixo. fica o sedimento ali Isso. ou não. Aí você coloca a garrafa de modo que a luz atravessa a garrafa e você possa conseguir ver na hora que os sedimentos, as borras, estão chegando no gargalo. Aí você para. Aí vai ficar um fundinho ali, uma quantidade de vinho no fundo da garrafa com as borras. E aí não posso tomar esse vinho. Você pode deixar de pé, depois de meia hora, vai assentar de novo, você consegue tirar mais uns 10 centavos ali. Vai de novo. Estilo Julius de servir de vinho. É isso. Aí espumante, Espumante. tem que decantar também, alguns. Olha aí, isso eu não sabia. Pega um grande champanhe, um Franciacorta, um espumante desses aí, top, bom. E tá engarrafado ali um vinho espumante que deveria ficar 30 e já tá 20, já tá 15. Ele pode apresentar a mesma dificuldade, alguma redução ali. Aí você pode passar pro decanter. Devagar, levinho, com cuidado, para não perder tanto gás, mas você pode decantar espumante. Se for necessário a decantação de espumante. Né? O que não... tinto, os 20% precisam ser decantados, grosso modo. Branco, uns 10% dos brancos e espumante, então, chutando aqui, 5% dos espumantes. Entende? Preciosinho. A gente tem daí o decanter dessa forma, tem aquele decanter que parece um cisne, tem um decanter que é menorzinho. Isso também tem cada especificidade do vinho também preservada. Mas o efeito é o mesmo. É claro mesmo. que um decanter bojudo como esse... Tem aqui uma superfície maior para oxigenar. O resultado vai ser mais rápido. Vai ser acelerado. Sim. Mas se eu tenho aquele que parece um cisne, assim... Tranquilo também. Pode usar também. O oxigênio vai ser menor, mas o efeito é o mesmo. Aquele mais que parece um jarrinho também. Se não tiver decanter de cristal, pode pegar a jarra de suco de vidro. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Frescura. O sommelier falou que pode decantar na jarra. Pode, ué. É pra quê? Não é pra oxigenar? Então pega a tacinha que você faz suco lá, a jarra de suco de vidro bonitinha lá. Não vai colocar com gosto só, né? Não pode estar com gosto. Vai colocar naquelas de plástico. Que tem gosto de 5 sucos atrás, né? Fica igual o suco do Chaves. Sabe como é o suco do Chaves? Tamarindo? Costuma ser de tamarindo, mas parece de laranja e tem gosto de limão. Então já essas jarras que custam 5 centavos na 1,99, não dá. Aí ele vai pegando gosto de um do outro e vai ficando o suco do Chaves. Eu lembrei de uma história da faculdade, tinha o RU na UFSM que eu estudei, né, na Federal de Santa Maria. E aí chegava lá pra senhora lá que servia o RU, R$2,50. Hoje é suco de quê, ela? Hoje é suco verde. Hoje é laranja, hoje é amarelo. Era mais ou menos assim. Eu já vi um sommelier fazer isso aqui, ó. Que não tá vendo? Sacudir o decanter com vinho. Achei uma heresia, mas depois entendi que poderia ser algo benéfico. Dependendo do tempo que tá na garrafa, da dificuldade que ele tem, ele acelera o processo de oxigenação, né? E é impossível a gente não falar de vinho brasileiro sem lembrar do potencial da Serra Gaúcha. E por isso nós conversamos com o Eduardo Valduga, diretor da família Valduga, uma empresa que está há mais de 1 século e meio aqui no Brasil produzindo vinhos e espumantes espetaculares. O Eduardo é um cara muito gente boa, um queridão, e falou um pouco sobre as técnicas, sobre o desafio de produzir vinho no Brasil, mas também contou algumas histórias bem interessantes. Para nós, né, os meninos, né, qual era a maior diversão? Era pegar, conduzir o trator, dirigir o trator, né? Era brincadeira. Ir pro campo, era brincadeira. Pô, não tinha coisa mais legal do que você estar em cima de uma máquina, aquele motor barulhento, aquela engenharia do tempo do EPA lá, funcionando e nós indo pro campo se divertir. Daí chegamos lá na Vindima. Vindima é, né, aquele período da colheita da fruta, das uvas. E no meio dessa história, às vezes acontece como está acontecendo hoje aqui no Rio Grande do Sul. Está chovendo, né? Está chovendo muito. Mas vamos passar esse período de chuvas. Lá, às vezes, acontecia lá na Vindima, né? E você está lá no meio da colheita e começa a cair um balde de água na sua cabeça e aquela gritaria, vamos colher tudo rápido. Sai correndo, pega o trator, as caixas de uva para não se encherem de água, para não ter problema com a água nas uvas. E aí, de repente, gente, vocês sabem que o relevo da Serra Gaúcha é isso aqui, ó, é um vale, né?
ladeira para cima, ladeira para baixo, e de repente o trator escorrega e ladeira abaixo e vai quebrando o vinhedo e vai quebrando tudo. E o meu tio, meu pai, meu avô querendo me quebrar a pau. E a adrenalina sobe lá no altar e a gente acha que tá se divertindo. E não, tá estragando o trabalho. Esse pico de ânimo, Tá estragando tudo. esse pico de emocional assim, só prepara pra vida. Esses medos, capotei trator, meu pai vai me matar, vai me dar uma voadora e não sei o que. Isso é bom demais, cara. Tenho certeza que hoje em dia... O atletismo era funcional. É natural, né? Porque era natural, porque tu quebrava metade dos vinhedos por uma besteira que tu fazia. Só voltava quando dava fome, né? Só voltava quando dava fome, exatamente. E nessa história toda, na época... Sidney, Estevão, aqui na nossa região... Em 2022, o Brasil comemorou o bicentenário da independência. E aqui no Mundo do Vinho, a gente aproveitou essa data para contar a história da chegada da bebida no Brasil e também quais eram as preferências da corte imperial. Ao contrário do que muitos pensam. Muita história e muita tradição, e muitas pessoas acreditam que o vinho brasileiro começou no Rio Grande do Sul. Começou, mas uns anos depois, porque ele iniciou, as primeiras videiras foram trazidas para o Brasil, né, Sidney, pela expedição colonizadora lá do Martim Afonso de Souza em 1532. Dá para dizer que foi lá em Santos, em São Paulo, que as primeiras videiras foram plantadas e os primeiros vinhos foram produzidos aqui no Brasil, anos após, né, a colonização, 1500, 1532, 3 décadas aí, o pessoal ficou sofrendo sem o vinho, mas depois veio. Isso aí, pode-se dizer que, que as videiras vieram nas primeiras naus que vieram de Portugal. E, de fato, o primeiro vinhedo a ser plantado foi plantado por Brás Cubas, na região de Santos ali. Brás Cubas é o mesmo homem que fundou a cidade de Santos, onde Pelé ensinou Maradona a jogar bola. E foi ali naquelas redondezas, em Cubatão, na Serra do Mar, mais precisamente, que ele plantou seu primeiro vinhedo. E isso em 1551, então, Brás Cubas foi o primeiro brasileiro a produzir um vinho. Será que tem alguma relação também com Brás Cubas, o livro do Machado de Assis? Será? Pode ser uma inspiração depois do Machado, que é um clássico da literatura também, né? O vinho tá na mesa dos reis, dos imperadores, dos presidentes, está sempre. Dos súditos também, mas um pouquinho mais humilde, né? Não, bem mais, né? O único que tem, então, um vinho próprio ali, vamos chamar brasileiro, é o Il Mito. Il Mito. Você compraria o Il Mito? Mas com nome em espanhol. Eu acho que é para dar uma internacionalizada, né? Eu compraria até para uma referência aí, faz parte da história do Brasil, né? Da história, é verdade. Legal, bacana. E o vinho Lula, da Itália, o Toscano também, cerca de 30 a 33 euros é o custo desse vinho. Sim. Mas de todos os líderes brasileiros aí que a gente citou, quem matou a pau foi Dom Pedro II, né? Por quê? Aquela lista de vinhos lá. Aquela lista ali não é fácil. Tem os vinhos aqui que eu não sei nem pronunciar o nome aqui, ó. Ainda continha o Portos, Vinconte Velay, Vix Exposition, Extra Especial, tinha vinho doce, Moscato, Moscatel. Tinha Jerez, pelo que você falou, tinha Madeira, tinha vinho do Porto. Você falou do Romanée Conti. Você falou do Chateau Petrus? Chateau Margaux. Margaux, desculpa. Margaux. Margaux, Lafite. Chateau Lafite, Rothschild. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Você vai mandar bem, ó. Aqui, ó. Tem champanhe, tem licor e muita coisa. O Dom Pedro arrebentou a boca do balão. Eu acho que o Chablis. Chateau de Quem. Uns Ausliesg, com certeza é um vinho alemão aí de alto padrão, que não tem o produtor aqui. Chablis, Pontet Canet, Margaux, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Liouville Barton, Becherré, Chateau Becherré. Bebia mal o homem, hein? Chambertin, só da Borgonha. Os Chambertin, Pommard, Nuits Romanée. Cara, esse bicho tava bebendo direitinho. Tava trocando por no ouro. melhor que podia ter. Viu só? Esse foi nosso Dom Pedro II, hein? Foi imperador com
14 anos e 7 meses, teve uma educação voltada ao império, né? Então sabia do que estava bebendo, sabia do que estava falando, né? Vivia lá na Europa, deveria... Estudou com os principais, né, intelectuais daquela época, né? Então o homem era bom. Quem tomou couro na qualidade do vinho foi só o Mito. Fizeram para ele e economizaram ainda. O vinho também é um alimento e harmoniza muito bem com muitos pratos. E para falar de harmonização, a gente escolheu um prato que é regional aqui de Blumenau e Santa Catarina, que é o risoto de linguiça Blumenau. E aí a gente convidou um chefe extraordinário para participar com a gente. É o chefe de cozinha Marcos Nicoletti. Domina tudo, principalmente a arte de temperar os alimentos da melhor forma possível. Antes ainda, né, chefe, quem não conhece, estão assistindo lá em São Paulo, na Bahia, em Minas, o que é a linguiça Blumenau? Linguiça Blumenau, vamos lá, legal. Blumenau é uma cidade que foi fundada por imigrantes alemães em 1850 e eles trouxeram uma série de características que cada povo traz. Legal. E foram fazer uma linguiça. O que é uma linguiça? Nós chamamos tradicionalmente isso de linguiça, mas ela é um embutido. Ela é uma linguiça que ela é duplamente defumada. Porque um dos ingredientes dela é bacon. Tem bacon na linguiça? Tem bacon, então ela já é naturalmente defumada. Vamos pegar aqui um pedaço de linguiça Blumenau, acho que já deixou aqui atrás. Pode ir lá, pode pegar lá. Vamos lá pegar? Certo, tá? Vamos lá mostrar para vocês. Essa é interessante, é uma que a gente chama de patê, porque ela é macia. Ela já foi defumada, ela é ensacada e ela é bem condimentada. A linguiça Blumenau, ela pode servir, ela é consumida aqui tradicionalmente em Blumenau pelo café da manhã. Você cortando ela aí, como o alemão fala, chineando, quer dizer, espalhando no pão, como um patê mesmo, é uma linguiça patê. Ou também como base, como nós vamos usar hoje, para outros ingredientes. Então ela é muito rica em sabor, porque ela tem muita fumaça, muito sabor, muito untosa, ela enche a boca. E eu acho que vai ser um dos grandes desafios. Então já estamos trabalhando muito aqui em Blumenau para transformá-la em DOC, né? Denominação de origem controlada, ou um patrimônio material, como a Serra do Queijo da Canastra, em Minas Gerais, né? Transformar ela, ter regras, tá? Para você poder escrever linguiça Blumenau, ela tem uma série de regras. Uma delas, toda a defumação dela é natural, não aceita defumação artificial. Então, talvez quem está nos assistindo não tenha os produtores perto de casa, nós temos aqui. Nós temos aqui, Blumenau, mas você já acha algumas lojas em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a linguiça Blumenau já importada aqui de Blumenau. Que já virou uma variedade. A linguiça Blumenau tem várias, essa é uma das marcas, mas tem várias marcas aqui na região. Assim como o queijo corquês, tem vários outros elementos muito característicos. Mas antes disso, vamos fazer um brinde então, no mundo do vinho. Saúde. Saúde ou Prosit, né? Prosit, já estou perto de outubro. Um prato aqui. Justamente para não afastar as pessoas. E perceba o seguinte, nada de colocar queijo em cima do risoto. Não precisa. É na receita. É na receita, já foi uma quantidade boa. Isso é um desrespeito com o chefe. Não com o chefe, com o próprio risoto, né? Com o próprio risoto. Eu vou provar com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos... O que vocês acham até em relação ao sal? Provem. Esse aqui é o nosso terceiro. Nosso produtor. Talheres. Esse é o seu, né, chefe? O Sei. do Montanha. Não, a gente faz como juntos. Vamos fermentar então o nosso vinho do chefe. Tem uma tradição oriental que é interessante, né? Que você nunca serve sua própria taça. Sim. Que você está no jantar e você baixa a taça, você pega e serve a taça do outro, deixa o outro serve sua taça. Por isso, de repente, o oriental, quando vai beber, bebe bastante, porque você nunca para de beber. Sempre tem mais um, Sempre tem mais uma rodada. Acho que é para isso. Vamos lá. Bom, imagina um prato como esse, cujo principal ingrediente é o arroz, o amido, a cremosidade, a manteiga, né? A gente não poderia colocar aqui um Cabernet Sauvignon chileno, aquela potência, aquela madeira, aquela estrutura toda. Então, lembra por que não poderia ser? Porque o Cabernet Sauvignon chileno ele é encorpado, ele é extraído, muito encorpado, até mais encorpado que o risoto que já
que tem algum corpo, mas não chega a encarar um Cabernet Sauvignon chileno. O que é importante então? Um vinho tinto que tem algum corpo, que tem alguma extração, nada demais, parelha com o que tem no arroz, no risoto. E essa linguiça, ela está dando sabor de fundo, né? Então, Ela outra... não é um ingrediente principal. Sim, ela está crocante, como você falou. Tipo um crisp mesmo. Sim. E o sabor que ele traz é aquele sabor discreto, é o coadjuvante do risoto, essa linguicinha. Então, o vinho também não poderia ser um vinho de sabor muito explosivo, muito intenso, com muita molécula de aroma ali, muita madeira, baunilha, aquela coisa toda. Então, precisaria, o que a gente precisaria aqui? E foi o que eu busquei. Um vinho de corpo mediano para menos corpo, para leve. Que é um vinho corpo mediano, mais do dia a dia. Sim, Bebe. que é um risoto, é um Chianti Coricenese. De corpo mediano, com madeira bem dosada, pouca madeira, usado, que foi estagiado em barricas usadas. Acidez um pouco sobressaltada, que é comum aos Chiantis, porque não são vinhos acídulos, porque seria defeito, não são vinhos ácidos, mas são vinhos frescos, para encarar aqui, para se contrapor a gordura da manteiga, do amido, né? E é um vinho que tem uma característica mais, tem algum vegetal, alguma coisa herbácea, para combinar bem com o alho poró. Bem? Então, a composição de aromas aqui tem que se assemelhar ao que tem no vinho. E no meio do caminho, a gente recebeu a parceria da Mozart Cristais Cristaleria Artesanal. A Mozart assina as taças, todos os materiais que você vê aqui atrás da gente, sempre no nosso estúdio. E também produz materiais espetaculares, cristais de primeira. É cristaleria artesanal localizada em Blumenau e que vende produtos para o mundo inteiro. E é claro, ela amplia toda a nossa experiência no mundo do vinho. Afinal, não tem como não beber um vinho em uma taça dessas aqui, ó, e não se apaixonar. E foi com a Mozart que a gente deu início à nossa sequência sobre a geopolítica dos vinhos, falando sobre o Novo Mundo primeiro, Argentina, Chile e Uruguai. Taná, principal característica, se for falar do taná, é acidez e tanino. E aí vai com a carne mais gordurosa, aquela costelinha... Pois é, tudo que faz mal pro coração vai combinar com o taná. O taná ajuda. Tu pensa, putz, isso aqui entope as veias coronárias, Taná pra desentupir. combina, então. Por quê? Acidez e tanino combina com carnes mais gordurosas, né? Então a costela, o cupim, o entrecô ali, até um contrafilé mesmo. Contrafilé, né? Carnes mais magras não, tipo filé, por exemplo, é mais complicado com taná. Picanha, A picanha não é tão a gordura gorda assim, ainda, né? mas é uma gordura, né? mediana. O ideal é esses cortes um pouco mais gordurosos, Uma costelinha. costela, cupim e caças, né? Carne de caça. Claro. Cordeiro, cabrito, Javali. javali. Não é permitido no Brasil, mas a gente não tá fazendo apologia, mas eu sei Não, que javali acho que é. Já é? É, porque É o da praga, né? é praga, né? Praga do Aquilo javali, destrói tudo, é. A capivara também, né? Não, mas dá pra comprar carne legalizada, tudo certinho, vende no mercado aí. Tá tudo tranquilo. É. Por isso, então, agora você falou do que entope o coração, a gente toma taná, por isso que os cardiologistas mandam tomar uma tacinha de vinho por dia. Agora faz todo sentido. É porque é a uva que mais tem flavonoides, né? Já falamos aqui também. É, Flavonoides, princípios do vinho, resveratrol, flavonoides, importantíssimos. Sim, tem muito, faz bem. Aí, então tem a compensação. Enquanto a gordura destrói, o flavonoide vai lá e dá uma geral, dá uma consertada. Na dúvida, vinho. Não fica procurando equilíbrio, então come comida gordurosa com taná. Isso. Imagina se toma salada com vinho, aí fica mais tudo saudável. Pois é. Pois é, né? Pra que nutricionista agora, né? Bota a costela com um pouquinho de salada do lado e já... Tudo Pelo tranquilo. menos vai trazer tranquilidade na consciência e não vai ficar pensando que vai ter um infarto daqui a pouco. E nunca joga futebol contra o Uruguai. Os zagueiros uruguaios, porreta, né? Dão voadora na nuca. Não, pô. O carrinho mais baixo que eles dão é na nuca. Batem, né? Batem. Mas tá muito bom, né? Tem uns uruguais que gostam de dar uma mordida às vezes, né? Ah, mas acho que aqui lá, acho que não é todo uruguaio, não. Não Acho é, que não? Acho que é um uruguai específico. Só um uruguai específico.
E para falar de vinhos brancos, nós temos o destaque da Chardonnay, da Sauvignon Blanc, da Riesling, Patagônia, excepcional nesse Sim, tipo. principalmente Sauvignon Blanc e das tintas que se destaca é Pinot Noir e Merlot. Não é Merlot. Mas tem Chardonnays muito bons também. Malbecão também da Patagônia. Tem Malbec, mas não é aquela paulada na moleira que costuma ser os de Mendoza, não. São vinhos mais refinados, menos pesados, menos extraídos. São vinhos com uma pegada mais europeia. Vamos fazer um resumo para quem está nos acompanhando, então. Quero me debruçar na Argentina hoje, quero beijar o Maradona na cada taça. Vamos lá. Beijar o Maradona e a Kirchner. Vinhos sutis como Maradona, vai para Mendoza. Vai para Mendoza. E vinhos como a família Kirchner. Para onde é que a gente vai daí? Fica em Mendoza. Fica em Mendoza também? É o Malbec por trás da nuca. Paulada, né? Extração, potência, robustez e tal. Refinamento são os extremos. Salta e Patagônia. Aí as uvas mudam um pouco, né? Em Salta é mais Taná, mais Malbec, Cabernet Franc. E lá embaixo, Pinot Noir e Merlot. Não quer dizer que tem Malbec ruim também não, só que muda o estilo. Muda o estilo. Então você, Patagônia, Pinot Noir e Merlot. Mendoza, Malbec e Syrah, Cabernet Franc. Mendoza, Malbec, Mendoza, né? Taná. Em menor proporção, né? Mais Malbec, Merlot. Malbec e Merlot. Um pouco de Taná, um pouco de Syrah, um pouco de Cabernet Sauvignon. Cabernet também tem bastante, mas não tanto. E Salta aí que pegamos o Cabernet Franc e... Em Salta é Taná, Merlot, Cabernet Franc. De tintas, né? E na Patagônia, Pinot e Merlot. E de branco? O que dá pra gente destacar do argentino, pra gente fechar? Do argentino, lá em Salta, é a Torrontés, excepcionais. Em Mendoza, aí tem de tudo, tem Chardonnay, Sauvignon Blanc, tem Riesling também nas partes mais altas. E lá embaixo também, é Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling. Tem outras uvas também brancas, só que o que tem mais importância, assim, são essas, de uvas brancas. De uvas brancas. Será que nós temos... tem a Viognier na Argentina, que está em Mendoza. Em outras zonas também, mas a principal região da Viognier é Mendoza. Eu acho que temos de uva isso. Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling. Aí a proporção vai mudando dependendo do norte, no centro ou sul. E tintos é isso. Reza a lenda, né? Essa frase ficou já comum aqui. Reza a lenda que a família Peron gostava do Malbec de Mendoza. Viu? A família dos Perons lá não arregavam na hora de tomar também um vinho forte. É o estilo que o argentino gosta, né? Principalmente o pessoal de Buenos Aires ali. Eles gostam de vinhos mais potentes, mais extraídos, mais encorpadões. Também são gastronômicos, né? Não tanto. Gastronomia precisa de vinhos com um pouco mais de acidez, vinhos um pouco menos pesados, sabe? Às vezes com um pouco mais de tanino, mas a acidez é importante para a mesa. E esses vinhos muito esféricos, como costumam ser algumas regiões mais baixas de Mendoza, acabam não sendo tão gastronômicos, porque são muito redondos, são muito esféricos. Às vezes você precisa de acidez para quebrar uma gordura, precisa de acidez para combinar bem com uma tendência ao doce no prato, precisa do tanino para quebrar a gordura também. Se você vem muito lamido na barriga também já dificulta. Entendeu? E também desembarcamos no Velho Mundo, falando sobre Espanha e França. 2 países que nós temos um carinho muito grande na hora de escolher aquele vinho especial para beber em ocasiões festivas. As regiões mais nobres, as apelações mais nobres da Borgonha estão ali da Côte de Beaune até a Côte de Nuits. E às vezes a gente acaba errando e confundindo Bordeaux com Borgonha, né? Isso acontece bastante? É muito comum. Até meio que elas rivalizam ali por serem ao lado da Champagne, ali as 3 apelações de origem mais famosas da França. Então tem meio que uma rivalidade, as pessoas tendem a buscar mais por esses vinhos, né? E um detalhe, a Borgonha é a região que está mais ao norte, eu já falei isso em outros episódios, porque entrou no contexto, mas é bom sempre ressaltar que a Borgonha é a região mais ao norte no mundo tradicional na produção de vinhos tintos. Beleza, tem lá Champagne, tem Alsácia, tem a Alemanha, tem outras regiões mais ao norte ainda, só que não fazem tintos, fazem brancos. Né? Aliás, a tradição de alto padrão, de fazer vinhos de alto padrão, são brancos. Então, para vinhos tintos, a Borgonha está mais ao norte. Por quê? A Pinot Noir ela gosta de clima
bem frio, mas não gélido demais. Gosta de clima frio, ali bem frio, mas não excessivamente frio. E a Borgonha dá essa condição. Ela gosta de clima mais seco e a Borgonha dá essa condição. Clima continental. Então, aquele clima continental padrão, clássico, e temperatura média anual bem baixa. E a Pinot Noir ama isso. Não é à toa que fora da Borgonha, a segunda melhor referência de Pinot Noir é na Nova Zelândia. Depois, Patagônia, Argentina também, que é região fria, né? Então, é uma uva que ela gosta desse tipo de condição. Clima continental, clima seco, estações do ano muito bem definidas e clima continental. E detalhe, solo extremamente calcário. É o que a Borgonha tem. Essa é a diferença. E temos a taça Borgonha, né? Que é adequada para usar Pinot Noir. Pinot Noir. A gente tem aqui? Tem. Temos, né? Consegue pegar pra gente, pra mostrar? Até mostramos no episódio passado, mas vale a pena mostrar de novo. Temos aqui, ó. Essa aqui é a taça Borgonha, você tá vendo? É uma taça indicada para beber Pinot Noir, então justamente por ser também lá de lá da Borgonha. Tem aqui, para quem tá só nos escutando, ela tem o bojo tradicional e tem uma abertura em cima um pouquinho menor. A base dela é mais alargada, justamente para espalhar melhor o vinho. Você E o Pinot Noir de alto padrão, de alto nível, ele precisa de oxigenação maior. precisa que seja Por isso contraditório. Ele tem aquela coloração delicada e tal, mas ele é um vinho que precisa de oxigenação, tem estrutura, precisa envelhecer. Alguns borgonhas chegam a 40 anos. Muito bem. Um dos melhores borgonhas que eu já tomei, um dos melhores vinhos que eu já tomei na vida era um Latache do Romanée Conti. Ele estava com 20, ele era safra 82, eu tomei esse vinho em 2002. E com 20 anos, não é uma boa safra, o vinho estava incrível. Tava incrível. De uma grande safra, ele chegaria aos 35 tranquilamente. Pô, que bacana. Temos também o bife bourguignon, né? Bife bourguignon, que é o prato típico. É o prato originário ali, né? Da Borgonha. Feito com cozido, com a carne cozida com o vinho. Com champignon, é bem legal. Tem uma mandioquinha e tal, né? A Espanha, né, todo mundo sabe, está na Europa, tem uma população de aproximadamente 48 milhões de pessoas. Dá para definir como um país que tem realmente tradição no vinho. Foi no país ibérico que surgiram as importantes uvas, uma forma de classificação de rótulos e também algumas técnicas de vinificação. A Espanha se destaca, né, por esse terroir mais característico e é apreciado, acho que no mundo todo, aqui no Brasil também. E é o terceiro maior produtor de vinhos do mundo, ficando atrás da Itália e da França, e gera aproximadamente 4,5 bilhões de litros da bebida por ano, muito disso é trazido aqui para o Brasil. E é por isso que nós estamos também com um vinho aqui na nossa bancada. E nós vamos beber hoje também, Cid. Hoje está liberado? Hoje está liberado. Beber um vinho catalão. Um Garnacha. Garnacha, característico. Isso aí. Já vou abrir aqui, né? Catalunha, que também é uma região vinicultora. Tem o Barcelona, a equipe lá, tem os catalães, e às vezes eles gostam também de se declarar independente da Espanha, mas também tem vinho bom, né? Sim, muito. Aquela região toda lá, né? Além dessa briga aí de política, né? Que o catalão não gosta de ser espanhol. E tem também o País Basco ali, que é uma região próxima, que também tem essa questão toda política de divisão, mas que são regiões importantes na produção de vinho. Regiões importantes. Aí, Cid, está abrindo o nosso vinho do nosso podcast de hoje, um Garnacha, para a gente começar bem esse papo, né? Quer falar desse vinho antes da gente começar o nosso papo? Dizer o que vinho é esse? Se tu indica para quem tá nos acompanhando? Deixar o pessoal curioso mais pro final. Mais pro final? Para obrigar eles a assistirem. Ah, é verdade. Mas é um Garnacha, beberemos um Garnacha. Incrivelmente, o vinho do Novo Mundo com a uva aqui na frente. O do Velho Mundo com a uva aqui na frente, escrita. A Espanha é o país europeu que tem mais essa pegada de Novo Mundo, no estilo do vinho em si. Então não é de se surpreender que eles têm algumas atitudes, assim, alguns hábitos que são comuns no Novo Mundo, como, por exemplo, colocar a uva no rótulo. Eles já fazem isso há muito tempo, né? Em algumas apelações de origem ali, não colocam, que é aquele padrão europeu, mas é muito comum encontrar os vinhos europeus com a uva escrita no rótulo, que é um hábito do Novo Mundo, né? E no estilo, na Europa, é o vinho ali que mais tem essa pegada de Novo Mundo. É um país do velho continente, do velho mundo, com um pezinho no Novo Mundo. Eles usam há muito tempo barrica americana, coisa que só eles fazem na Europa. Os mais conservadores ali, eles costumam usar nos vinhos
metade, por exemplo, de barricas americanas e uma outra metade de barrica francesa. Mas é muito raro algum produtor que usa só barrica europeia. Então eles sempre tiveram essa pegada mais modernista, assim, tanto que os vinhos têm essa pegada também de mais extrato, mais corpo, né, mais robustez. É a Espanha pode ser o primeiro país da Europa, por exemplo, para quem está começando no mundo do vinho, porque ele tem um estilo mais fácil, mais parecido com a Argentina, com o Chile. Olha aí, é uma boa dica. É a primeira dica do episódio de hoje. Começando a beber vinhos do velho mundo, aproveite e beba vinhos espanhóis. O Raiz está com uma taça lá, vamos ajudar ele lá também, senão ele vai ficar triste. Para quem não sabe, o Raiz é o nosso... Agora vai entrar uma mão aqui. O Raiz é o nosso técnico aqui, que faz o corte das câmeras, do áudio, tá sempre junto. Saúde, Raiz. Saúde. Ele mandou um abraço no episódio da França número 1, né? Aí, ó. Só a mão. Só a mão. Você não sabe quem é esse rapaz. Só que a gente também quis sair do trivial e experimentar uma cerveja com vinho. Você já ouviu falar sobre isso? É a Abril Wine Leopoldina, empresa que faz parte da família Valduga. E conversamos com um mestre cervejeiro da empresa, que nos trouxe curiosidades e também qual é o desafio de poder montar e fazer uma cerveja lá na terra dos vinhos, em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, e expandir isso para o Brasil inteiro. Isso você falou em coisas boas, eu acho que não tem como não ser uma coisa boa nós bebemos uma cerveja hoje da Leopoldina, temos aqui uma Itália. Enquanto eu vou passar as honras pro nosso Sidney aqui abrir, eu passo para ele porque eu sou bem desajeitado com essas coisas e ia dar problema aqui em cima do estúdio. Eu queria que você explicasse pra gente, Rodrigo. A gente tá vendo aqui a cerveja numa garrafa diferente, não é nada comum como a cerveja que a gente vai às vezes no supermercado comprar, ela é diferente, ela tem uma rotulagem muito próxima a um espumante, a um vinho, tem a rolha também. Eu queria que você contasse pra gente o que nós vamos beber aqui e degustar hoje e por que tá cheio de medalha, de carimbo de medalha em volta dessa garrafa. Então, deixa eu comentar para vocês um pouco sobre então, a Abril Wine Leopoldina. Ela tem como característica o clássico, manter coisas clássicas, manter uma imagem clássica. Então, esse rótulo, ele é um rótulo, obviamente, clássico também. Independente das escolas que a gente siga, ou né, das ideias que nós tenhamos aqui, nós sempre temos essa questão de ter como um mote principal na Leopoldina o clássico, que a gente acredita que o clássico nunca vai sair de moda. O que vamos provar aqui é uma cerveja que leva na composição dela o mosto do Chardonnay. O mosto é o suco da uva que é prensado durante a safra da uva. Então, essa cerveja é feita sempre durante a safra da uva, certo? Então, nós fizemos ela nesse período de vindima aqui do grupo, vai de janeiro, fevereiro e março. Então, aqui é o momento então, que nós elaboramos esse produto, justamente para que nós consigamos obter a melhor matéria-prima dos vinhedos, desse processamento que a gente vai passar aqui pelo Grupo Valduga e depois então agregar o nosso processo. Então aqui nós estamos provando uma cerveja que tem na composição dela 25% do mosto do Chardonnay da Casa Valduga. É o mesmo utilizado para os vinhos que a Casa Valduga produz. O mesmo utilizado pelos vinhos da Casa Valduga. Então o que vocês vão perceber aqui? Que na composição dela, ela tem justamente a divisão dos dois mundos. Essa é a proposta desse tipo de produto. Entregar ao consumidor uma experiência onde que ele entenda que ela tem imagem e características de uma cerveja, mas que no aroma e no sabor ela também entregue esse intercâmbio entre os dois mundos. Então, começando um pouco sobre o processo, sobre o produto. O produto é uma cerveja de escola clássica belga, é uma cerveja de base Saison, uma cerveja muito difundida na Bélgica, tá? E que depois, durante o processo de fermentação, ele tem agregado ao processo o Chardonnay. Então, feito esse processo, ela passa por um período longo de maturação aqui nos nossos tanques,
e depois ela é refermentada na própria garrafa com uma levedura de espumante. Passado esse tempo de refermentação, e isso vocês vão perceber que ela tem aqui na formação, uma formação de espuma muito... o gás carbônico dela é muito fino, tá? Uma retenção de espuma que é muito interessante e que em aroma e sabor ela vai entregar justamente os dois mundos. Então é uma cerveja que aqui, muitas vezes quando se fala tecnicamente em cerveja, a expressão autólise no mundo da cerveja não é bem-vinda. Aqui nós provocamos essa autólise que é buscando aqueles champanoises longos. Então, que é uma cerveja que ela está sobre as bocas, ela é uma cerveja que não é passa pelo processo de degorgement. Então é uma cerveja que tem uma turbidez um pouquinho maior do que uma cerveja filtrada. É uma cerveja que não é filtrada, refermentada na garrafa, não pasteurizada e com uma validade bem longa. Em sabor... Mostrando nas imagens, Rodrigo, aqui, mostrando nas imagens quem está nos assistindo pelo Spotify ou nos assiste pelo YouTube, como ela fica bacana nessa taça de vinho. Dá para ver até o aroma. Eu ainda não bebi, esperei para sentir o aroma dela abrir um pouquinho. Também dá para sentir um aroma muito, muito próximo, né, a um vinho branco ou até um espumante. Então, realmente, é uma experiência muito diferente que a gente pode encontrar aqui na taça. E refrescante. Exatamente. Também, né? Uma cremosidade muito boa, tem uma refrescância muito boa. Essa acidez, né, que muito provavelmente vem pelo mosto, pelo vinho, né, pelo Chardonnay. Não deixa ela cansativa, não deixa pesada, deixa ela refrescante, uma acidez gostosa. Baita cerveja. Quando falamos de vinho, falamos de muito amor e também dedicação pela profissão. E foi esse o papo com a sommelier Márcia Agnoletti, uma das precursoras do movimento do vinho na internet lá no início dos anos 2000. E a gente também confere um pouco desse bate-papo que foi com ela. Conta um perrengue pra gente. Qual é o perrengue do sommelier no dia a dia? Perrengue? Ai, deixa eu lembrar um. Sidney, conta um aí pra eu tentar. Sei lá, acho que o perrengue do sommelier é mais ou menos parecido com o perrengue de jogador de futebol. As pessoas acham que todo mundo consegue chegar na Série A. E até chegar na Série A, meu amigo, tem Série D, Série C, Série B. E a B alguns anos na B. Entendeu? Até... A maior parte do tempo é perrengue, assim, pelo menos é trabalho árduo mesmo. Carrega muita caixa, né, Sidney? É verdade, acho que é só glamour, né? Carrega muita caixa, é mesmo? Bate caixa, quebra garrafa. Cara, um dos perrengues que eu passei, perrengue não, uma das curiosidades que eu falar aqui, uma coisa que me marcou tem a ver com isso, eu já conto então. Mas essa coisa de perrengue a maior parte do tempo, até você conseguir uma ascensão, um salário, conseguir um status, conseguir uma como é que eu posso dizer, um conceito, não fama. Credibilidade, criar um posicionamento, né? Você mudar o seu degrau dentro da profissão. Ser notório. Mas era outra palavra que eu queria usar, que tem mais uma reputação. Você tem que criar uma reputação, tudo para as coisas começarem a acontecer. Isso não acontece do dia para a noite. Acontece do dia para a noite. Igual um estudante de gastronomia que sai da gastronomia achando que já vai ser chefe de cozinha, entende? Não, vai ter que lavar panela, lavar paixão, vai ter que esfregar fogão, sabe? É desse jeito, então é parecido. Então, até é mais perrengue, assim como toda profissão, né? Claro. O cara, se for advogado hoje, vai ter que trabalhar de graça no escritório. E vai começar a fazer alguns processos só daqui 5 anos para receber. De graça, ganhando meio salário. Então, entende? O advogado começa assim. Essas viagens mesmo que eu fazia, essas viagens mesmo que eu acompanhava os produtores, eu não era paga para isso. Para mim, eu estava entrando na profissão, começando, mas eu falava idiomas, então facilitava, eu estava inserida no mercado, conhecia bem os vinhos, mas eu tinha 5, 6 anos de profissão ainda, então assim, para mim era uma oportunidade de aprender com quem faz o vinho, mas você não ganha financeiramente, é uma semana de imersão com o produtor, mas sem receber dinheiro, e as pessoas têm que entender que você faz muito serviço de graça, vamos dizer assim, para poder ter oportunidade até de aprendizado maior.
Então, isso é muito comum na profissão, para mim, de sommelier, algumas atividades. E eu acho que foi por isso que eu comecei com os vídeos no YouTube. A necessidade de retribuir o que me ensinaram, sabe? A parte educacional, para mim, veio nisso. Porque você tem que retribuir o que alguém fez por você. E é muita coisa de graça, porque a gente trabalha algumas coisas, né, de graça para poder realmente adquirir conhecimento. Conta o perrengue agora, Sidney, tô curioso. Cara, não nem é perrengue, é curiosidade mesmo, assim. Você perguntou da curiosidade, né? Uma coisa que marcou. Cara, eu acho que eu sou um dos raros sommeliers do mundo que quebrou uma Krug. Uma Krug? Krug. Você quebrou uma Krug? Eu derrubei uma Krug, velho. Meu Deus! Cara, vontade de como lamber foi o isso? chão. Não dá pra pegar aquele aspirador de líquido? Deu vontade de lamber o chão. Isso foi lá em BH, numa loja chamada Adega do Mercado, que era o distribuidor da Decanter lá, no Mercado Central do Distrital do Cruzeiro, lá no bairro do Cruzeiro, lá em cima da Afonso Pena, perto da Afonso Pena. Cara, Aí eu tava lá, fui pegar a garrafa de Krug, não sei o que eu fui fazer, cara, e aquele barata voa assim, plau, caiu no chão. Quanto tá uma garrafa de Krug hoje, Márcia? uns 2.000? Entre Ou mais, 2 tá? e 3, né? Uns 3 Dependendo, uns 3 para cima, eu acho que 5, chegando a 5, dependendo da safra. Vamos olhar aqui. E aí fica na conta do sommelier, fica no transporte, onde é que vai isso? Cara, Depende do estabelecimento, né? Por isso Depende, que ele diz, Eu não precisei pagar pela misericórdia do cara lá. ô Márcia, mas por isso que o Sidney fala que ele quebra somente 10% das coisas que ele pega na mão. Um dia ele derrubou uma garrafa aqui da nossa bancada, você tá nos olhando aqui atrás da TV, que são prateleiras, né? Esses dias ele derrubou uma garrafa que não quebrou, ele disse assim, não, é que 10%, é que daí depois que ele quebrou uma Krug, Não, Deus mas eu tinha resolveu falado abençoar antes. ele. Eu tinha falado antes que você derrubou alguma coisa, eu falei, ó, 10% do que eu derrubo quebra, o 90% não quebra. Não quebra, aí derrubou, né? Aí logo depois eu derrubei uma garrafa de cima da prateleira e não quebrou. Também já foi massacrado lá atrás, Deus que resolveu te abençoar agora, pra não acontecer mais esse problema contigo. Ó, a Krug aqui, ó. Aqui eu quebrei. Eu foi- quebrei uma garrafa indo eu fazer quebrei. uma degustação no Rubaiá. Eu tava Rubaiá? carregando a caixa e abriu a caixa por baixo e caiu o vinho. E eu tive que comprar uma garrafa da carta do Rubaiá para poder fazer o evento, Bom. porque as pessoas que estavam lá eram pagantes e elas Meu estavam pai. esperando degustar aquele vinho. Então, aquele vinho que tinha saído preço jurídico para mim, né, para o evento, agora ela saiu o preço da carta do restaurante. O Qual prolabora era o você Tive vinho? que foi. pagar. Qual era o vinho mesmo? Qual era o vinho? Não lembro. Oi? Você falou qual foi o vinho? Foi um Riesling da Helena. Valt? Ai, qual é o nome da produtora? Helena Valt? É aquele. E eu tive que carinho, comprar não é, outro dos, na não é carta. dos mais baratos, mas a carta custa o dobro. Não. Quanto custa o Krug, Sidney? Quebrei uma Krug Rosé, filhote. Quanto custa? Mostra pra onde? Mostra Vou pra aqui. mostrar na câmera aqui. Pode mostrar aqui, ó. Tá mostrando aí? Vou chegar mais perto? Deixa eu chegar mais perto aqui. Pera. Hoje tá 9.500 no Mercado É, Livre. meu querido. E olha que é Mercado Livre, hein? Não tem confiabilidade. É, mas pode ter, mas não é essa faixa de preço. É isso aí. A Rosé é bem mais cara que a branca. A branca ali tá 2.500. Minha conta foi mais baixa, graças a Deus. Bem mais. Cara, isso ficou marcado. Isso já tem uns 10... Não, já tem uns 15 anos, cara. E a dor no coração? Dói até hoje. Dói até hoje, é As verdade. marcas que ficam pra sempre. E para fechar 2022, nós falamos sobre a nova denominação de origem para os espumantes do Novo Mundo. É a primeira, Altos de Pinto Bandeira. Por isso, recebemos a presença de Daniel Gaisse, presidente da Asprovinho e também diretor da Cave Gaisse, vinícola gaúcha, que produz espumantes espetaculares. O Daniel é um cara inspirador, falou sobre a sua história do vinho, a tradição da família que veio do Chile e também desbravou as terras gaúchas, e vale muito a pena a gente conferir desses melhores momentos da conversa que a gente teve com ele.
questão de vinificação, também no que diz respeito à empresa mãe, né? Que obedece muito às regras de produção, tudo isso, né? Mas aqui a gente trabalha métodos diferentes, é focado em trabalhar vinhedos próprios, então acabou trilhando um caminho distinto em relação a isso, mas sem dúvida a nossa história está muito ligada à história do Chandon, porque senão nada disso teria acontecido, se não tivesse existido o convite para vir para o Brasil, se não tivesse sido entusiasmado na época pelo próprio Frederic Chandon, provavelmente talvez meu pai não teria iniciado, não teria se entusiasmado tanto com essa região. Uma coisa importante é que ele nessa história do espumante, porque hoje falar em espumante é fácil, né? Todo mundo hoje fala do espumante brasileiro e tal, mas quando a gente volta 45 anos para trás, tinham vários ditados aqui, porque na verdade ninguém dava bola para o espumante, ele ficava nervoso com isso. Pô, por que nenhum produtor quer saber de espumante? E na verdade era porque não vendia espumante. Vocês vão lembrar disso. Espumante, na verdade, vendia o barulho, o pó. Não vendia o que estava dentro da garrafa. Então ninguém queria saber de espumante. Tinha um ditado. Isso. Só a Fórmula 1. E então, tu dizia, Mário, tu é louco, o que tu quer saber de espumante? Mas ele dizia, não, mas é o que dá para produzir com um padrão de qualidade absurdo aqui. Imagina, olha os champanhes e tal, que tem uma condição parecida. Pô, não tem outro lugar do mundo com essa condição. Tudo bem, pode ser espetacular, mas não vende, né? E aí tinha um ditado aqui na região que dizia, quando a uva é ruim, separa para espumante. Justamente por causa disso, porque não vendia o líquido. E ele ficava louco com isso. Esse dizer durou muito tempo ainda. É uma herança cultural e ele que começou só puxava para baixo, né? Isso. Aí ele começou essa história dos espumantes e o pessoal das vinícolas aqui da região na época, praticamente todos começaram elaborando espumantes aqui dentro da Geiss, que funcionou como uma grande escola no primeiro momento. Por quê? Porque ele tinha essa história do espumante em mente, ele sabia do potencial de qualidade. Aí o que ele fazia? Quando o pessoal dizia, Mário, eu não quero criar uma estrutura para elaborar espumante que vende muito pouco, mas, faz o favor, elabora um pouco de espumante para mim. E aí meu pai dizia, maravilha, faz o seguinte, traz tua uva, mas tem que ser uma uva assim, assado, eu elaboro o espumante para ti, mas tem uma obrigação, tu tem que vir aprender a elaborar. Tem que vir aqui junto aprender como é que se faz. Por quê? Porque ele pensava que se só ele ficasse levantando essa bandeira de espumante entusiasmado com o potencial da região, essa região nunca brilharia para o mundo do espumante. Tá? Então, aos poucos, quando a demanda de espumante começou a aumentar, naturalmente, o Miolo, Valduga, todos já estavam com a expertise de como elaborar e começaram a produzir suas próprias garrafas, suas próprias borbulhas dentro de casa mesmo. E aí, hoje é o que é o espumante, né? Isso eleva a importância da Cavegás de valor histórico assim, para a região, né? Muito bonita história. E a gente vê que essa DO, ela também tem outras vinícolas que estão juntos, além da Cavegás. Também temos a Donguerino, né? Então dá para dizer assim, Daniel, que essas outras vinícolas também cresceram... Valmarino, desculpa. Cresceram juntas, né? Com a Cavegás e aprenderam a técnica junto e também agora estão nessa jogada da nova DO. Mas por ser uma DO, não fica restrita a esses produtores, né? Uma demarcação geográfica que outros produtores podem se instalar. Então é uma coisa que tende a crescer muito. Vamos lá, falando especificamente da DO, ela é um marco para o mundo do vinho, para o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, assim como os franceses são tão orgulhosos da DO de Champagne, os brasileiros hoje podem ser igualmente orgulhosos da DO Altos de Pinto Bandeira. Ela é um marco histórico, ela, como vocês comentaram na abertura do programa, ela é um divisor de águas, ela passa a ser um norte a ser seguido, a ser perseguido, né? Ela não foi adequada à realidade da região, ela é um objetivo a ser atingido, de qualidade, né? Então ela traz uma série de restrições e regras que obrigam a quem quiser trabalhar abaixo das regras da DO e poder ter essa certificação, é a garantia de que vai estar trabalhando em busca de atingir o mais alto padrão de qualidade possível que essa região pode entregar, conservando suas características. Tá? Tudo isso com respaldo técnico-científico, porque o que
ter essa DO, tem todo um trabalho que envolve uma série de entidades, no caso a própria UX, URGS e principalmente a Embrapa, que se envolveram nesse projeto, respaldando cientificamente todos esses atributos singulares que essa região pode entregar na nível da produção de uvas e para espumante, tá? De alto Para padrão. ser um Altos de Pinto Então é uma Bandeira, garantia. O que ele precisa ser para ser um espumante de Altos de Vamos Pinto lá, Bandeira? tem uma série de regras. Eu vou falar algumas que são mais fáceis de explicar. Por exemplo, ela versa a regra sobre a parte vitícola, no caso, então, a localização dos vinhedos, que é uma área mapeada e restrita, né, que versa sobre altitudes e delimitações, e exposições solares. A forma de plantio só pode ser por espaldeira, né? Variedades Chardonnay e Pinot Noir, e uma percentual pequeno de Riesling, também se permitiu dentro da DO, mas é no máximo itálico, 10%, né, do corte. Isso, Riesling itálico, porque precisava dar uma certa identidade regional, e então Riesling é uma variedade que, até em função do próprio trabalho que a Chandon desenvolveu no começo, virou uma variedade emblemática aí, muitos produzem com Riesling. No caso a Geiss não, só trabalha Chardonnay e Pinot Noir, mas tem essa possibilidade também. O máximo de quilos que pode se produzir por hectare, porque o que se busca é o equilíbrio ideal da planta. Então, com todo esse know-how de tantos anos, hoje se sabe, né, qual é o ideal da planta para entregar mais qualidade. Então, quantas tem toneladas? a limitação, são máximo de 10 mil quilos por hectare. Tá? Tá dentro do padrão europeu, dentro da essa média, né? Espanha, se eu não estou enganado, é 8 toneladas por hectare, regiões como Rioja, como Ribeira. Isso. Então, outras regiões porque da Europa o que se busca, na verdade, 12. às vezes não é menos, né, que vai te dar mais qualidade, é o equilíbrio ideal da planta que vai te entregar mais qualidade. E cada região vai ter esse número. No caso aqui, como máximo, uns 10 mil quilos por hectare. Depois tem uma regra sobre o máximo que tu pode extrair de mosto por quilo. Para quê? Para obrigar todos a trabalhar com mosto flor, que é a primeira prensagem mais leve das uvas, né? Onde vai se extrair a parte mais nobre do mosto. A forma de prensar essa uva só pode ser uva inteira, né? Não pode ser retirada os grãos, né? Ela tem que ser prensada inteira. O cacho inteiro. Assim como a regra de champanhe, cacho inteiro, assim como a regra de champanhe. Por quê? Porque isso preserva também e melhora a forma de extrair esse mosto flor. Tá? A vinificação depois tem algumas regras, mas principalmente depois o tempo de guarda, o método tradicional, só pode se elaborar pelo método tradicional, e o tempo mínimo de guarda com as leveduras, que são de 12 meses. Tá? Se a pessoa passar por todos esses checklists, com tudo comprovado e documentações, aí ela pode pleitear a DO, tá? Dentro da associação, passar pelo Conselho Técnico Regulador e aí ter o produto aprovado. Então, é o que eu estava dizendo, essas regras básicas que eu apresentei para vocês, são já as que nos direcionam para atingir o máximo de potencial de qualidade possível. Bacana, o mínimo de 12 meses na Surli. A Cavegai se deixa quanto tempo de mínimo? Começa com quanto? O espumante de entrada? 24 meses. Olha aí que legal. 12 meses. A linha Cave Amadeu, 12 meses. Uhum. Então, na verdade, todos os espumantes aqui vão ter condições de poder ser DO. Né? Sim. Porque as regras, basicamente, as regras da Geiss são as regras que se utilizaram, de certa forma, na constituição da DO. Por, claro, ser uma vinícola especialista nisso há tantos anos, dominar o know-how aqui da região. No mundo na América do Sul, para espumante, são pouquíssimas as vinícolas especialistas em espumante. E colocando aqui a minha toquinha de Papai Noel de Natal, eu quero deixar um grande abraço para vocês, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo que esteve conosco nesses 25 episódios aqui do Mundo do Vinho em 2022, trazendo um recado muito importante. 2023, a gente está de volta com muito mais conteúdos, com muita paixão do vinho, mas sempre tudo sem afetação.